Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila, eu sou professora da disciplina de Direito Penal e Processo Penal, e hoje vou introduzir aqui a aula de Processo Penal, onde a gente vai ver principalmente questões envolvendo o inquérito policial. Então, o material está aqui na tela, né, esse material que eu preparei sobre a disciplina de inquérito policial, onde a gente vai ver os pontos mais importantes que tem a ver com o inquérito, que vão cair nessa prova de concurso, né? Então, por conta disso, essa matéria, como ela é inicial no processo penal, ela vai ser aqui, servir de introdução às próximas matérias também, né? Que são as matérias de jurisdição e competência, questão de provas e questão de prisões, que serão vistas na sequência dessas aulas. Então, na primeira aula, que é essa que estamos aqui, vamos trabalhar com as noções sobre o inquérito policial, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter noção do que é o conceito de inquérito policial, né? O que ele é e para que ele serve, né? Então, o inquérito policial, ele é aquele documento, aquele procedimento, né, que é feito de forma preliminar a um inquérito, a um processo penal. Então, ele é aquele instrumento que é iniciado e concluído pela Polícia Judiciária, né, que aqui, para nossa compreensão, é a Polícia Civil. Então, e ele tem diversas fases, as quais nós vamos passar. Mas a primeira questão importante aqui sobre o inquérito é, então, o seu conceito e a sua finalidade, né? O inquérito, então, ele tem esse conceito ali de ser um conjunto de diligências realizadas pela polícia, né, pela polícia judiciária, tá? Esse conceito de polícia judiciária é aquele conceito também previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal, né? A gente tem basicamente dois tipos, né, de polícia: a polícia civil, a polícia judiciária e a polícia militar, tá? O inquérito policial aqui, ele é de competência da polícia judiciária, que é aquela polícia, então, que ela é compreendida como a polícia complementar ao Poder Judiciário. Ela auxilia na elucidação de provas, de oitiva de testemunhas, colheita de depoimentos, colheita de provas, para esses fundamentos servirem, essas provas servirem, então, de base ali para um futuro processo penal, onde vai ser oferecida uma denúncia pelo Ministério Público. Então, para fins aqui do inquérito, a titularidade, né, do inquérito policial é da Polícia Judiciária, que aqui vai ser em âmbito estadual, seja qual for o estado da federação, vai ser a Polícia Civil, tá? Ou em relação a crimes de natureza federais, vai ser a Polícia Federal. Então, somente essas duas modalidades policiais é que tem a titularidade aí do inquérito, né? Aqueles inquéritos militares, aqueles inquéritos policiais militares que a gente vê no noticiário de vez em quando, eles não são inquéritos que são para apurar infrações penais cometidas por pessoas civis. Eles são inquéritos apurados eles são inquéritos que servem para apurar infrações cometidas pelos próprios militares, né? Então não tem relação aqui com o processo penal propriamente dito, tá? É uma instância, os inquéritos militares, e a justiça militar é uma instância separada que a gente vai ver nas próximas aulas na sequência. Então aqui, para fins de inquérito policial, interessa pra gente somente em relação à Polícia Civil e à Polícia Federal. Então, o inquérito é esse conjunto aí de diligências, né, que tem como finalidade produzir diversas provas, colher várias provas, colher uma série de indícios, né, de provas de materialidade e de autoria. O que é essa prova de materialidade? É um indício de que um crime aconteceu, né? Então, para eu falar, por exemplo, que aconteceu um crime de homicídio, um indício de materialidade é eu encontrar um corpo, ou é eu ter um exame de necropsia, ou eu ter uma autópsia realizada, né? Então,
essa é a ideia aqui da materialidade. Eu tenho que ter alguma prova, algum indício material de que aquele crime aconteceu, tá? Em relação aos indícios de autoria, o inquérito também serve para isso, né? Para sugerir alguém indicado pelo cometimento daquele crime. Então, alguém vai ser apontado como responsável por aquele crime. Lembrando que o inquérito, por ser um procedimento inicial, né, preliminar, ele não tem aquele vínculo, aquela obrigação de decidir quem é responsável pelo crime ou não. A polícia ela vai reunir as provas que foram colhidas no inquérito e no final isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, que é ele quem vai oferecer, então, eventual denúncia. E só com o oferecimento de uma denúncia é que o processo penal em si ele vai começar. A partir do início do processo penal, então, daí sim se produzem provas em audiência de instrução, colheita de depoimento, oitiva de testemunhas, também produção de prova material, né? Precisa produzir uma perícia, precisa produzir determinada prova, para daí ao final desse processo ser aplicada, então, uma sentença que pode ser ali condenatória ou absolutória, a depender das provas que forem colhidas, tá? Então, o inquérito ele serve para isso, para fazer essa colheita de provas preliminar, para garantir que vai haver indício suficiente de autoria e de materialidade para poder, então, apontar alguém como responsável por aquele crime, para que o Ministério Público ofereça, então, aquela denúncia, tá? Qual que é a natureza, então, do inquérito, né? Ele é um procedimento administrativo, pré-judicial, né? Por que pré-judicial aqui? A gente tem essa ideia, isso é muito importante, né? Saber que o inquérito aqui, ele tem essa natureza pré-judicial. Por quê? O inquérito não é aqui um processo judicial, tá? Isso aqui é importante. Ele não é parte do processo, ele é um procedimento anterior ao processo, tá? Então, por isso a gente tem que chamar ele de procedimento, né? Procedimento administrativo. A gente já vai ver na sequência o que essa implicação aqui dele ser administrativo quer dizer. Mas ele é um procedimento pré-judicial, então, que não tem nenhuma relação com o processo penal propriamente falando, né? Ele tem ali essa natureza preliminar, inicial, de colheita de provas preliminares, então, tá? Então, se eventualmente vocês encontrarem questões para serem tratadas a respeito do inquérito, né, a respeito da natureza jurídica do inquérito, normalmente vai estar querendo confundir aqui que ele é processo e não procedimento, tá? O inquérito, ele tem essa natureza de procedimento. Por quê? No processo judicial, a gente tem a característica, a gente já vai ver isso na sequência também, mas a gente tem características de ter o contraditório e a ampla defesa, né, que são dois princípios constitucionais que são garantidos a todas as pessoas que são acusadas por um crime aqui dentro do nosso país, né? Dentro do inquérito, esse contraditório e essa ampla defesa, eles são diferidos, não é que não tenha, mas eles são reduzidos, né? Existe ali uma certa discricionariedade do delegado de polícia que vai fazer, então, que vai presidir esse inquérito, né? Então, aqui, a ideia dele ser um procedimento administrativo está muito relacionada com essa ideia aqui, deixa eu só poder escrever aqui, ele está muito relacionado com essa ideia do inquérito dele ser esse procedimento administrativo que tem essa relação muito forte com essa palavra aqui, discricionariedade. Então, aqui, o inquérito tem essa natureza administrativa e discricionária do delegado de polícia, que é ele quem vai presidir o inquérito policial. Então, né, já falei ali sobre a questão da administratividade do inquérito de polícia, né? Ele é instaurado e conduzido por uma autoridade policial, por isso ele tem esse caráter aí administrativo, esse caráter que não é um caráter processual, não é conduzido por um órgão da justiça, não tem um juiz, não tem um promotor de justiça relacionado aqui nesse caso, tá?
ele também tem a natureza de ser um procedimento inquisitivo. O que isso quer dizer? O processo penal, por exemplo, quando a gente inicia o processo, a gente tem uma denúncia, a gente tem um processo propriamente dito, ele tem a natureza acusatória, né? Por quê? Porque quer dizer que tem lá, são garantidos direitos e garantias constitucionais ao acusado. E aqui a ideia de ser um procedimento inquisitivo tem bastante relação com a palavra que nos remete, né? Tem bastante relação com a ideia da Inquisição, né? Que era ali um procedimento onde somente se acusava, não se garantiam direitos para os acusados, né? Para as pessoas que eram imputadas dos crimes. Então aqui a ideia da inquisitividade do inquérito, inquisitorialidade do inquérito, está muito relacionada com essa ideia também de Inquisição e como procedia-se na época da Inquisição, tá? O que significa, né, dizer que ele é inquisitivo? Então, eu digo que diferentemente do inquérito, do processo, que a gente tem duas partes, né? A gente tem o órgão acusatório, a gente tem a defesa e a gente tem um juiz que vai ao final decidir. Aqui a gente não tem essa possibilidade de diferenciação de partes no processo, a gente não tem essa garantia ampla, né? A gente tem só uma figura, que é o delegado de polícia, imputando um crime a alguém, né? Indiciando alguém por um determinado crime. Então é essa a ideia da inquisitorialidade do inquérito, tá? Ele só tem ali esse indiciamento. Mas, por outro lado, essa característica da inquisitorialidade dele também se relaciona com a ideia de que não tem acusação. Se eu não tenho um órgão acusatório, que é o Ministério Público, eu não tenho acusação também. Daí porque o inquérito ele é só indícios de autoria e materialidade. Não existe uma acusação propriamente dita. O delegado, ele colhe lá as provas que são necessárias durante o inquérito e no final do inquérito ele faz uma coisa que se chama relatório, né? Ele relata o inquérito e lá nesse relatório ele vai dizer: entendo que das provas colhidas o sujeito, o fulano, é possível denunciar o fulano pelo crime X ou Y, né? Ou, não, entendo que não existem elementos suficientes para apontar que ele deve ser indiciado pelo crime. Então, o relatório aqui é meio que um parecer opinativo do delegado de polícia, né? Através desse parecer opinativo, o delegado vai dizer quais foram as provas que ele colheu e da prova que ele colheu durante o inquérito, o que ele sugere que seja feito, né? Qual que é a opinião dele sobre aquelas provas colhidas, tá? Então, não tendo acusação, também não há nem autor nem acusado, né? A gente não chama de acusado, a gente chama de indiciado, tá? A pessoa que vai virar réu ali no futuro, né, no processo penal, ela é aqui o que a gente chama de indiciado, tá? Continuando aqui, então, as demais características do inquérito, né? Quais são as características fundamentais dele? O inquérito, além disso, por ser um procedimento, né, ele tem essa natureza formal, ele é um procedimento que tem que ser escrito, ele tem que ser formal, né? A gente não pode simplesmente colher provas de um inquérito de forma informal. Então ele tem uma formalidade, tem que haver ali as regularidades do inquérito, ele é um procedimento escrito, né, propriamente dito, ainda que a gente esteja em tempos de processo eletrônico, o inquérito ele tem essa natureza dele ser documentado, né, ainda que seja um documento eletrônico, mas ele tem que estar documentado, tá? E ele é oficioso, né? Porque ele tem essa característica de oficiosidade, ou seja, a possibilidade que se tem de instaurar o inquérito, na verdade, não é uma possibilidade, é o que a gente chama de poder-dever do delegado. Por quê? Porque uma vez que foi narrada a existência de um crime, o delegado não tem a opção de não instaurar um inquérito, dizer, por esse crime aqui eu acho que não vale a pena instaurar um inquérito, é um crime muito pequeno, por exemplo. Ele não pode fazer isso. Uma vez narrada a existência de um crime que tem indícios de materialidade e autoria, ele é obrigado a instaurar o inquérito, a abrir o procedimento, né? E então dar seguimento a ele. É através dessa abertura que daí vai se dar início ao inquérito, então.
Então, o delegado de polícia ele não tem essa opção de abrir ou não abrir o inquérito, ele é obrigado a fazê-lo, desde que, claro, existam indícios mínimos de autoria e materialidade. Continuando, ainda sobre as características, tá? O inquérito, apesar dele ser obrigatório, né, ele é dispensável. Ou seja, para que serve o inquérito? Ele serve para colher essas provas preliminares, tá? Então, existe a necessidade de colher prova preliminar, eu preciso ter um inquérito. Agora, se eu já tenho, por exemplo, todas as provas produzidas, ou é só, por exemplo, um documento, eu não tenho que ouvir testemunha, não tenho que produzir nenhuma prova nesse sentido, eu não preciso do inquérito. Ele só é necessário caso eu tenha a necessidade de produzir prova, de fazer essa colheita de provas. Caso as provas já sejam pré-constituídas, né, aí eu não preciso ter a necessidade de um inquérito. Então, ele vai ser obrigatório sempre que se precisar produzir essas provas. Quando eu já tiver provas pré-constituídas, ele é dispensável, né? Existe aqui a ideia da natureza da dispensabilidade do inquérito, tá? Ele não é imprescindível para todo o processo penal. Da mesma maneira, ali eu falei sobre a ideia da inquisitorialidade do inquérito, né? E aqui está relacionado com esse ponto que é, então, a discricionariedade na condução do inquérito, que eu mencionei lá nos primeiros slides. Né? A discricionariedade na condução. O que significa? Que a autoridade policial ela pode conduzir a investigação do inquérito da maneira que ela quiser, claro, desde que ela siga, né, princípios básicos e as normas básicas de direito penal e processo penal, né? Então ela tem que seguir ali legalidade, formalidade, ele tem que seguir os procedimentos legais e constitucionais básicos, mas dentro daquela discricionariedade que ele tem, ele pode conduzir o inquérito da melhor maneira, da maneira que ele entender melhor. Como, por exemplo, né? No processo penal a gente tem uma regra básica que lá durante o processo, né? A gente tem o andamento do processo, então aqui vai ser proferida a sentença, né, e aqui, por exemplo, é o oferecimento da denúncia. Né? Durante essa instrução aqui processual, que a gente vai ver na sequência, durante essa instrução processual aqui, existe um rito a ser seguido, existe uma ordem a ser seguida. Né? Então, primeiro eu ouço as testemunhas de acusação, depois eu ouço as testemunhas de defesa e, por último, o último ato do processo, da instrução do processo penal, é o interrogatório do réu. Né? Então, ele tem que ser necessariamente o último ato. Isso no processo. No inquérito, no entanto, não é preciso seguir essa ordem. Normalmente, o delegado ouve o réu por último. Mas, se eventualmente ele não encontrar uma testemunha, ou se ele está ali com o réu à disposição já para fazer essa oitiva, ele pode fazer essa oitiva de forma antes de ser o último ato do processo. Então, diferentemente do processo penal, que tem uma regra, que tem uma normatividade de como deve ser aplicado, né, no inquérito policial não. Ele não tem essa obrigação, ele não tem essa formalidade excessiva que tem no processo penal. Ele pode conduzir ali da maneira que ele entender mais frutífera e melhor para a produção das provas da forma como ele entender melhor. Então não tem esse padrão pré-estabelecido como tem no caso do processo. Por isso que ele tem essa natureza aí discricionária, né, de que o delegado conduz como ele achar melhor, dentro, claro, da legalidade, mais uma vez, reforçando. Opa! Bom, saindo das características do inquérito, então, e passando já para a titularidade dele, né, como que se opera a titularidade? Já estou falando sobre isso desde que comecei o tópico aqui do inquérito, mas para reforçar, né, quem que é o titular do inquérito? Então, a figura aqui da polícia judiciária, né, que é uma atividade constitucionalmente exercida, né, pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que possuem a natureza de ser uma polícia administrativa, né, auxiliar do Poder Judiciário, então, tá?
A entidade policial, nesse caso aqui, né, a polícia, ela é trazida, a polícia judiciária, ela é trazida pela Constituição Federal como um órgão que deve ser responsável pela instituição da paz social, para exercer aquele poder de polícia, né, então controlar e impossibilitar que crimes sejam ocorridos e evitar que essas modalidades criminosas continuem ocorrendo. Então essa é a ideia da polícia judiciária, né? Aqui no Brasil, a nossa polícia judiciária, ela é exercida, ela tem a titularidade do delegado de polícia, tá? O delegado de polícia aqui necessariamente tem que ser um bacharel em direito, né? Ele tem que ser bacharel em direito e não precisa ter lá os 3 anos de prática jurídica, mas ele precisa sim ser bacharel em direito, tá? Ainda em relação ao inquérito, né, a gente tem ali o grau de cognição do inquérito. O inquérito, por ser esse procedimento, então, preliminar, ali, ele tem um grau de cognição que é primário, né? Ele não é pleno, ele tem uma característica de indícios e não de provas, né? Então, eu tenho ali um grau de cognição de indícios e não de provas. Eu não tenho exatamente um objeto produzido e garantido que aquela prova está em conformidade, né, com o processo. Por quê? Porque não está garantido ali o contraditório e a ampla defesa, tá? Então, uma produção de prova primária, né, sumária, de modo que não é suficiente para condenar ninguém, né? Eu não posso condenar ninguém com base nas provas colhidas exclusivamente do inquérito. Essas provas têm que ser depois corroboradas lá, confirmadas lá no processo penal. Isso, inclusive, é uma disposição do Código de Processo Penal, está disposto lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, diz lá que não se pode utilizar as provas do inquérito tão somente como objeto para condenação. Essas provas elas têm que ser fixadas depois no contraditório, através do processo penal propriamente dito, né? Da mesma forma, assim como o grau de cognição dele é sumário, o seu valor probatório é relativo, né? Então significa que aquela prova que é produzida no inquérito, ela não tem uma validade eficaz, ela não tem uma validade plena, porque ela não foi também, de novo, produzida sob o crivo do contraditório, tá? Tá ali à disposição do artigo 155 do Código de Processo Penal. As formas de instauração do inquérito, né? O inquérito ele pode ser instaurado. Na próxima aula a gente vai ver quais as modalidades de ação penal, mas o inquérito ele pode ser instaurado basicamente, né, por meio de prisão em flagrante ou de ofício, né? Então com a abertura de uma modalidade que se chama portaria, o delegado abre uma portaria de inquérito ou realiza uma prisão em flagrante, tá? Também pode haver uma requisição do Ministério Público ou do juiz, né? Esses dois órgãos podem pedir sim para que o delegado abra um inquérito para investigar determinado crime, daí ele tem que cumprir essa determinação. O inquérito também pode ser instaurado, né? Já falei, por requisição do Ministério Público e do juiz, e também ainda por requerimento do ofendido, né? Através de então uma declaração ou de um registro de um boletim de ocorrência, ou do que a gente chama e vai ver na sequência, que é a representação criminal. Então tem essas 3 formas aí de instauração de inquérito, tá? O indiciamento do inquérito, né? Indiciar alguém é então um ato de atribuir a autoria de um crime, né? Então, como eu já mencionei, o delegado de polícia, ele aponta, ele indica, né, para o Ministério Público que aquela pessoa foi indiciada por aquele crime lá no final do relatório, tá? Apontando ela como provável autor daquele delito. O indiciamento ele pode ser direto, então se o acusado está presente lá na delegacia, no momento, que é a regra, ou indireto, né? Eu atribuo a autoria daquele crime àquela pessoa, mesmo ela não estando ali presente, porque ela está foragida, por exemplo, tá? E é necessária a presença desses elementos informativos ali de materialidade e autoria que já mencionamos.
É uma atribuição, o indiciamento do inquérito da pessoa é uma atribuição que deve ser feita pelo delegado, né, e qualquer pessoa pode ser indiciada por um crime, a depender da natureza do crime, né? A gente tem algumas exceções que são sempre importantes de serem analisadas, que são aqui os inquéritos instaurados contra membros do Ministério Público, membros da magistratura, né, e outras pessoas nesse sentido. Né? Então, quando a gente tem inquérito instaurado contra membro do Ministério Público, não é o delegado de polícia quem instaura, quem investiga, é o próprio ente do Ministério Público, né? Então, se a gente está falando de um promotor estadual, quem vai instaurar o inquérito contra ele é o procurador-geral, né, de justiça ou um procurador por ele designado, tá? Ainda em relação ao Ministério Público da União, daí também vai ter relação aqui com o Procurador-Geral da República, tá? Contra juiz de direito, quem vai promover a investigação, instaurar a investigação, é um desembargador sorteado, né? E também as investigações preliminares contra parlamentares e governadores, né? Essas pessoas têm ali o que a gente chama de foro privilegiado, tá? Então elas têm algumas prerrogativas que a gente vai ver também nas próximas aulas, mas os juízes de direito, as pessoas, os parlamentares e os membros do Ministério Público, todas essas pessoas elas têm essa prerrogativa funcional aí de serem investigados e processadas por pessoas diferenciadas, tá? Quais são os direitos aqui do acusado em relação ao inquérito, né? Então, a gente tem alguns princípios básicos, né? Dignidade da pessoa humana, ele não pode ser maltratado. Princípio da legalidade, o delegado não pode, por exemplo, instaurar um inquérito contra ele com um crime que não exista, né? Ou seguir um procedimento que não exista, ou não seguir os procedimentos do Código de Processo Penal. Tem que estar tudo no rigor da lei, tá? Princípio da verdade real, que é aqui a ideia de que a gente tem que buscar qual é a real verdade do crime, né? Quem produziu aquele crime, como que aconteceu. Tá? Vedação às provas ilícitas. No Brasil a gente tem esse princípio que é constitucional e se garante que as provas ilícitas são absolutamente vedadas, né? Eu não posso utilizar provas ilícitas, tá? Também a vedação à tortura e ao tratamento desumano e degradante, né? Então eu não posso, por exemplo, torturar alguém para ela confessar, eu não posso colocar essa pessoa numa prisão que seja degradante, né? Tem toda essa questão constitucional aí. Princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional que também diz que todo mundo é inocente, basicamente até que se prove o contrário, então até que exista uma sentença penal transitada em julgado, eu não posso imputar um crime a alguém, eu não posso contar aquela pessoa como autora daquele crime, sim, mero réu, mero indiciado. Né? E a da não autoincriminação, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de modo que ninguém é obrigado, por exemplo, a acompanhar aqui, que o indiciado não é obrigado a acompanhar a reconstituição de crime, não é obrigado a fazer exame de bafômetro, etilômetro, por exemplo, porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo em razão desse princípio constitucional aí da não autoincriminação, né? E a gente tem um princípio constitucional que é mais importante aqui para ser tratado em relação ao inquérito, que eu já vinha falando sobre ele também, que é a questão do contraditório da ampla defesa, né? Então, o contraditório e a ampla defesa, eles não são aqui aplicáveis ao processo penal, ao inquérito policial, por conta dessas características aqui do inquérito, né? Ele é um procedimento administrativo, não tem acusação, tem essa característica de ser inquisitorial, tem esse valor relativo, né? A prova dele é sumária, né? E pode ser dispensado. Então é por isso que o contraditório aqui ele não tem não tem esse valor como tem no processo penal, tá? A gente tem também a questão do acesso do advogado nos autos, né? Como que funciona para o advogado acessar os autos de inquérito. Então, nesse caso, o advogado ele tem que ter sempre franqueado o acesso às provas que foram produzidas no inquérito, para que ele possa exercer a defesa do cliente dele da melhor maneira possível, né? A gente tem uma exceção só, que é em relação às provas que ainda não tenham sido concluídas. Então, por exemplo, se tem uma investigação, se tem uma busca e apreensão sendo realizada, ou se tem uma interceptação telefônica sendo realizada. Então, nesse caso, não é obrigatório aqui conceder o acesso do advogado aos autos, mas caso ele tenha
a prova já esteja documentada, é preciso sim daí garantir que essa pessoa tenha acesso a esses autos. Inclusive é uma disposição ali simulada, né, de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente também foi prevista na Lei 3.024 de 2016, que alterou o Estatuto da OAB, trazendo essa necessidade aí de conceder um inquérito, de conceder acesso do advogado ao inquérito policial, tá? Então, a gente conclui a questão as questões complementares do inquérito na próxima aula sobre esse tema.